Dando um panorama nessa pequena aplicação MVC, você pode observar aqui que tem os três componentes, né? Aqui a gente tem uma questão de segregação de diretórios, né? A gente está trabalhando com JDBC, explorando aqui as formas de acesso a dados. Estamos na aula 3, dentro da aula 3 a gente tem aqui uma aplicação MVC. Eu criei aqui esse programa .java só para separar, né, o método main do Java padrão, né, para início de execução de software em Java. E aqui eu faço a chamada, né, com o usuário fazendo requisição aqui ao controle principal e iniciando o programa. Podia ter colocado o método principal diretamente no principal controller, né, no controlador principal. Tudo bem, não tem problema, mas aqui eu deixei mais separadinho. Mas vamos lá ao MVC aqui, né? Então, fazendo analogia àquele diagrama clássico do MVC, então o usuário ele faz uma chamada ao modelo, né? E automaticamente a aplicação ela starta no modelo principal, o usuário faz uma chamada ao controle, tá? Poderia regravar aqui, mas vou deixar aqui mesmo. Então o usuário faz chamada ao controle. O controle, o componente controller, ele é a interface direta com as requisições do usuário. O usuário faz as requisições diretamente, elas são diretamente atendidas pelo controlador. Então o controlador principal está aqui, vou abrir, ele foi chamado o método iniciar dele. Então está aqui, ó, controlador principal. O método iniciar ele faz o seguinte, ele cria um objeto da classe menu user interface. Observe aqui, ó, quando eu clico aqui, ele já vem aqui em cima no pacote que eu estou importando. Ó. Acesso dados, aula 3, visão, menu. Opa, então esse cara está aqui, ó, visão, menu. Tá vendo? Menu UI.java. Eu já vou entrar aqui para a gente embolar, né? E aí ele vem aqui, cria uma variável, né, para controlar as ações. E aí ele entra no loop aqui, ó, no do while, né? E aí ele faz o seguinte, ele chama essa variável interação, está recebendo o retorno do método apresentar do objeto menu UI, que a gente acabou de instanciar da classe menu UI. Então vamos lá agora, né? O que o método apresentar da classe menu UI está fazendo? Então a gente vem aqui no menu UI, ó, o método apresentar, ele coloca na tela aqui a interface com o usuário, ele coloca na tela essas informações para o usuário. E depois espera que o usuário informe a opção desejada. E ele retorna a opção para o controlador. Então, a interface UI apresentou, né, as informações, e quando o usuário informa, é o controlador que recebe essa operação. Entendeu? Então, a gente vem aqui, controller, o principal controller, ele recebeu aqui, ó. E aí ele começa a controlar de fato. Tá vendo como é que ele controla o fluxo? Então ele verifica aqui, né? Esse aqui é um exemplo bem simples que eu fiz. Então se a ação tiver de 1 a 4, o 2 e 3 aqui está comentado, assim como 5 e 6 também, porque não está implementado. Então, ó, se for de 1 a 4, com o professor controlador. E aí ele vai controlar o fluxo de operações para a entidade professor. Se de 5 a 8 for a opção da ação, então é o disciplina controlador. Se for 0, é para sair, né, do programa, e uma opção diferente dessa, não é a opção, a mensagem padrão que não está em funcionamento. A gente pede tudo isso para a classe de user interface exibir essas mensagens, apresentar, tá vendo? O controlador não faz nada, ele não exibe mensagem direta para o usuário, nada, ele só controla. Quando eu tenho que fazer chamar algum procedimento que traz informações do modelo para apresentar, eu eu chamo o controlador, e a gente vai lá no controlador, o controlador conversa com o modelo, né, que é subsegregado nos bins e nos DAOs. Quando não, eu falo, quando eu não preciso do modelo, eu já mando direto para o controlador, né? Eu estou dizendo o controlador já manda direto para o user interface pedindo o que ele quer, ó, exibe uma mensagem, enfim, só isso. Então vamos supor que seja de 1 a 4. Então a gente chama o controlador, é o cara que vai controlar as ações da entidade professor. Então a gente vem aqui, ó,
iniciamos, né, o controlador passando a ação de 1 a 4. Então vem aqui, chamamos o método construtor, né, da classe professor, iniciamos o objeto aqui professor controlador, e no método construtor, se a gente for aqui no professor controlador, o método construtor da classe, aqui está o método construtor, ele já recebe a ação e aqui ele faz um chaveamento de acordo com a ação. Por exemplo, se for a ação 1, então ele chama o método cadastrar aqui do controlador. O que o método cadastrar do controlador do professor faz? Ele cria um objeto da user interface, um objeto de professor user interface, né, que é uma classe aqui, ó, professor user interface, que só trabalha, só tem operações para apresentar e trabalhar com e obter dados do usuário, é a interface. Vamos voltar aqui. Ele cria então esse cara na linha 28. Na linha 29 ele cria um JavaBean de professor. O que é o JavaBean? Vou abrir o modelo aqui agora. O modelo, ó, tem a persistência, tá vendo? Subpacote e tem o modelo. Ó, o JavaBean de professor. Só tem isso. A gente tem aqui, o que um professor tem? A matrícula, um nome e ele tem uma lista de disciplinas. O professor tem uma lista de disciplinas. E é isso, aí tem os getters e os setters aqui, quando necessário. Matrícula não tem set, só tem get. O nome tem get set e disciplinas também tem get set, porque foi necessário. Não precisa colocar getters e setters de todos os atributos de um JavaBean. Né? Só à medida que você for usando, você coloca. Né? Não tem essa necessidade, não é padrão. Eu vejo algumas literaturas fazendo isso, mas eu não concordo, não acho bacana. E aí, bom, vamos lá, criamos esse objeto que ele vai receber os dados. Né? E aí a gente já chama o método da user interface chamado cadastrar, lá de professor UI. O que esse método cadastrar faz? Agora a gente voltou para o controlador aqui, ó o controlador, o professor controlador controlando. Chamou lá o cadastrar, ó, o método cadastrar. O que ele faz? Ele apresenta na tela o seguinte: informa a matrícula do professor para o usuário. Aí o usuário informa, né? E aqui obtém o get leitor. Depois informa o nome do professor. Aí o usuário informa, né? E recebe aqui no string nome e depois o método cadastrar retorna um professor, tá vendo? Returne um novo professor passando a matrícula e o nome. Esse novo professor está em memória. Olha aqui o objeto professor. Lembra que a user interface, a visão, ela depende, né? Ela está associada ao modelo, aos beans aqui, ó. Só ao modelo e só aos beans, não aos DAOs. Não faz operação, mas ele precisa dos dados. Da estrutura dos dados. E aqui o professor, ó, aqui, então o professor UI está construindo um professor, passando a matrícula e nome que ele acabou de receber do usuário aqui. Então, ó, o professor aqui do BIM, ó, tem um construtor que recebe matrícula e nome. E ele associa a matrícula que vem ao bins.matrícula, o atributo da classe, nome mesma coisa, e ele inicia aqui, né, para não ter um ponteiro nulo, ele inicia aqui a lista de disciplinas, a lista vazia. E aí ele retorna então, o professor user interface, retorna então esse professor para quem chamou o método cadastrar. Quem chamou é quem está controlando, né? O professor controlador. Chamou aqui nesse momento, ó, a gente parou para ler esse cara. Então o método cadastrar retornou um professor. Lembra que ele retornou um new professor? Colocou o professor aqui, ó, nesse objeto de professor. Então aqui a gente já tem um professor já com matrícula e nome. E aí, então, o controlador de fluxo, né, que é o professor controlador, ele cria um objeto da classe professor DAO, né, a gente vai ver esse cara agora, e chama o método inserir de professor DAO passando um professor do JavaBean, né, um objeto do modelo. Então vamos lá no professor DAO, vou clicar aqui em persistência, aqui, ó, tem os DAOs aqui, então professor DAO. Método inserir de professor DAO está recebendo um professor. Percebe? Ó, aqui, ó, professor do modelo está sendo recebido aqui. E aí ele cria o script de inserção, né? Aqui já é o código que você viu na aula 2, né? Prepared Statement. Então está criando aqui, passando para o Prepared Statement, passando um script, né? Esse script que a gente acabou de montar aqui, setando aqui, né, os parâmetros de matrícula e nome, que vão exatamente corresponder nessas interrogações, e ele executa.
né, manda lá para o banco de dados, através da API JDBC, manda lá para o MySQL que a gente está trabalhando. Se der algum problema, ele retorna uma exceção. Se não, esse método não retorna nada, naturalmente, né, e volta aqui, desempilhamento de chamadas de funções, volta aqui depois do inserir foi processado sem nenhum problema. O controlador pede para o UI exibir uma mensagem para o professor cadastrado com sucesso. Terminou o método cadastrar, estamos em professor controlador, mas quem inicializou o método cadastrar foi o construtor de professor controlador, que chamou o cadastrar, e quem pediu para construir, quem chamou o construtor, foi o principal controlador. Lembra aqui, ó? Então termina aqui, né? Sai daqui do case 4, vem aqui para a condição do while. A ação foi diferente de 0? Verdadeira, a ação foi 4. Ó. E aí ele volta de novo, então, do while e apresenta o menu de novo para o usuário, esperando uma nova ação. Viu? E fica assim constantemente. Então percebeu? O controlador é quem controla as operações. A visão, ela só está responsável por apresentar dados. Só isso. Né? E o DAO por persistir dados e por recuperar dados. Então, mas quem controla isso tudo são os controladores, aqui, professor, controlador de disciplina. Eu segreguei, né, e a aplicação não tá finalizada, eu segreguei em controladores, mas tem algumas literaturas que não colocam controlador nem para as principais entidades, às vezes chama um controlador com um nome mais abrangente e coloca várias operações de várias entidades ali dentro. Eu separei assim para ficar achei que fica mais limpo. Tudo bem? É isso. Espero que tenha saneado as dúvidas de vocês e qualquer coisa é só informar aqui para mim, tá? Um grande abraço.